Fala, skatista! Bom, quantas vezes você já não se machucou, teve uma cãibra ou coisa do tipo durante a sessão e se perguntou: pô, como que eu posso evitar coisas desse tipo? Então, hoje convidamos nosso amigo, colega e parceiro Bruno Hupfer, mestre em educação física, para estar dando uma palavra aqui para a galera, para estar ajudando a solucionar esse problema de todos os skatistas. Um grande salve pro Pedro. Lembrando a todo mundo aí, assistiu nossa live aqui? Se inscreve no nosso YouTube também, segue aqui no Instagram e bora lá que Bruninho na área. Salve todo mundo aí. Ô, Pedro, IDS São Paulo, Edson, Celinho, galera chegando em peso aqui. Bom, mandei o pedido pro Bruno. Bruno, cadê você, Bruno? Cadê tu, Bruno? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salve, salve, Júlio. Pedro Goiás. Celon Car. Meu, galera toda aí chegando junto. Opa, ele apareceu? Beleza? Salve. E bom, você já esteve aqui antes para falar um pouco aí sobre a questão do skate, da Federação Paulista e tudo mais, mas hoje você volta aqui como o mestre em educação física que você é, correto? Sim, quase, né? Amanhã é a minha defesa do mestrado, que é o último passo que eu vou trilhar nesse caminho, né? Então amanhã é a minha defesa às 2 horas da tarde, é a minha banca de defesa, mas tá tudo certo, tô 99,99% loading aí, carregando aí o mestre. Então tá Então não vamos praticamente te certo. chamar de mestre até amanhã. Acho bom, mestrando, é melhor não, eu sou mestrando. Tá certo, tá quase lá para a gente dar na mesma. Eu, na verdade, não ligo para isso. Tenho certeza. Bom, Bruno, como eu falei um pouco na introdução, muita gente aí cai, se machuca, ou mesmo tem uma cãibra, ou tem uma queda devido a alguma sensação assim de cãibra, ou até cansaço muscular. Eu queria que você ajudasse hoje um pouco a gente a como que o pessoal pode estar evitando isso, ou mesmo para aquele pessoal que se vê mais apropriado a estar competindo, como que eles podem estar fazendo esse preparo pré-campeonato, né, essas coisas. Vamos falar um pouco sobre isso hoje, tudo bem? Vamos, hoje acho que o assunto é menos descontraído, mas eu vou tentar descontrair um pouco. Então, quem quiser zoar o Klaus aí, ou o Jucão durante a live, fica à vontade que a gente vai zoar também. Chupa Eliseu. Chupa Eliseu também tem que ter, né? Senão. Bom, acho que antes de tudo a gente precisa entender um pouquinho o que é, né? Que tipo de esporte é o skate, né? Primeiro assim, acho que já é sabido por todo mundo que pratica skate, todo mundo que tá, principalmente está aí assistindo, que sei lá, acho que 99% deve ser skatista, né? Imagino eu, que não deve, que são pessoas que realmente e normalmente não praticam nenhum tipo de outra atividade física a não ser o skate, né? Uhum. Não fazem um acompanhamento muscular, um tipo de treinamento para evitar lesão ou para melhorar a performance, né? Então, para essas pessoas a gente tem que explicar um pouquinho que tipo de exercício físico é o skate, né? O skate ele é um exercício que uma modalidade a gente chama de coordenação complexa, né? Que ela é em um desporto acíclico. O que é um desporto acíclico? Vamos pensar em corrida de rua ou ciclismo, ele completa sempre um ciclo, ou seja, são movimentos repetitivos, né? O Uhum. desporto acíclico é aquele que nem se fosse futebol, por exemplo, tem muita mudança de direção, muita mudança de intensidade, que é a mesma coisa que acontece no skate, né? E o que isso significa? Significa que é um esporte com muito mais chance de lesão, principalmente muscular ou lesão articular, por conta de também ser um esporte muito imprevisível, né? Claro,
todo esporte de ação também envolve risco, né? Óbvio, né? É daí que veio o prazer de praticar ele, né? Mas a gente está aqui falando não só do risco de queda, né? Mas do risco de lesão mesmo muscular ou lesão ligamentar, né? Eu já tive a possibilidade de presenciar uma lesão ligamentar lá na ladeira do museu, tirando aquelas que acho que todo mundo já viu, que é cara quebrar braço, quebrar perna, inclusive eu já quebrei o braço, o número, na verdade, ano passado, andando lá no Bom Retiro, no Tribentes, mas eu já tive a possibilidade de presenciar essa lesão ligamentar, que foi um menino que estava andando lá no museu, e ele só abortou, ele não caiu, não teve uma queda mais pesada, ele só abortou e ele torceu o joelho e rompeu o ligamento do joelho, né? Claro que eu não posso dar o diagnóstico fechado, mas me parecia muito ser ligamento cruzado. A gente ajudou a levar no hospital e tal, mas não ficamos lá para acompanhar depois. Depois também não vi mais o menino lá na ladeira. Enfim, esse tipo de lesão é uma lesão causada principalmente por conta da mudança de direção ou do impacto que o skate proporciona até na hora de abortar ou qualquer coisa do gênero, né? E a preparação física, ela ajuda muito você ao absorver esse impacto, a sua musculatura ter condição de não romper, de não lesionar a partir daí, né? Então, a gente tem... E além disso, o skate, ele é Então, a gente está falando agora de prevenção de lesão e a gente vai falar um pouco sobre preparação e melhora de performance. No que diz respeito à prevenção de lesão, a gente tem ali, além da força, além da explosão, ou da força muscular, ou a resistência muscular, que pode ajudar o atleta a não ter essa lesão, a gente tem, que eu acho que é um dos pontos mais importantes no skate, é a flexibilidade, né? Então, quanto mais flexível é o atleta, quanto mais ele treina, e flexibilidade dá para treinar, quanto mais ele treina a flexibilidade, menor a chance de lesão, de rompimento de fibra, ou de rompimento de ligamento esse cara vai ter ao errar uma manobra, por exemplo, ou torcer um tornozelo, alguma coisa. E, é claro, uma coisa puxa a outra. Já entra também na questão de desempenho também. Não dá para um cara com pouca flexibilidade voltar, por exemplo, salvar a manobra que nem o Pedro Barros salva, por exemplo, que a gente já presenciou ao vivo lá no Mundial de Skate, quando ele praticamente erra a manobra, e aí ele encosta, torce o corpo, encosta quase as costas no chão, quase dá um layback do surf na parede e volta, entendeu? Tem que ter muita força, principalmente muita força de pernas, né, de membro inferior, e muita flexibilidade para você conseguir fazer isso aí sem se lesionar, entendeu? Então, uma coisa também compensa a outra, né? E aí é importante, e aí você vai falar assim, porra, mas a gente está falando do Pedro Barros, está falando de cara... Então, acontece que todo mundo que anda de skate anda na mesma pista, pode não andar na mesma intensidade ou na mesma velocidade ou na mesma altura que esses caras andam, mas se a gente não tem preparação física para aguentar, mesmo uma quedinha pequena num micro-ramp pode dar problema, entendeu? Ou uma abortada numa ladeira pode dar problema. Por isso que é tão importante o atleta, o skatista, fazer algum tipo de atividade física, né? E, inclusive, existem pesquisas no meio que falam já que, assim, tem pouquíssima pesquisa já no meio do skate, né? Porque ainda é uma coisa muito de começo, muito de início, né? Mas existem já pesquisas falando que o atleta de skate é um dos atletas dos esportes individuais que menos se prepara fisicamente, né? Isso a gente está falando de atletas de todas as modalidades, de todas as categorias, né? Então, a gente tem aí um grande problema e um prato cheio para os fisioterapeutas e para os médicos ortopedistas ganharem dinheiro com essa galera. Eu, pessoalmente, nunca me alongo. Só que eu sempre torço o tornozelo direito. Tipo, sei lá, eu não sei se eu deveria procurar o quê? Fortalecimento, alongamento... Ou parar de andar logo porque eu sou retardado e não consigo fazer o bagulho. Fosse isso, eu teria parado faz tempo já, viu? Mas, na real, o sempre torcer o mesmo tornozelo provavelmente está muito mais ligado a gesto motor, entendeu? Claro que
precisava se fazer uma análise, mas o que que acontece? Provavelmente quando você aborta ou quando você cai ou alguma coisa assim, você tende a deixar o pé sempre numa mesma posição. E isso acontece geralmente porque o nosso corpo ele não é equilibrado, entendeu? Nosso corpo Não, o ele meu não é tem, mesmo. e o de todo mundo. Nós temos pequenos desequilíbrios, uma perna mais forte que a outra, a coluna um pouco deslocada, todo mundo tem um pouco disso daí. E quando você não está com a musculatura preparada, principalmente, você não consegue absorver tanto o impacto. Então, pode ser que assim, esse teu gesto motor precise de um trabalho mais técnico para melhorá-lo, vamos dizer assim. Então, sei lá, se você de repente toda vez que aborta de joelho torce, talvez tenha que começar a treinar a abortar de joelho para parar de dobrar o pé embaixo da perna, não sei se é esse o caso. Mas, se você já tem, por exemplo, uma musculatura, um fortalecimento legal de membro inferior, o que vai acontecer é que, ao cair, você pode até virar o pé, mas a chance de você lesionar é menor, porque a tua musculatura vai conseguir absorver melhor o impacto, entendeu? Fora que o exercício já é também comprovado que o exercício de força, principalmente com carga, ele melhora a densidade óssea, então deixa teu osso um Uhum, pouco mais duro para que você não se machuque, não fique tão fácil quebrá-lo, entendeu? sim. Bom, a gente tem aqui bastante gente da terceira idade. Tô saindo do mercado, Bruno. Quer alguma coisa? O Jucão perguntou para você. Traz uma lata para nós aí, né? Uma Heinekenzinha, faz parte da E, preparação. e esse pessoal, eles deveriam procurar assim mais a questão do fortalecimento, ou realmente, antes de tudo, eles teriam que se preocupar com o alongamento ou com o aquecimento antes da sessão? Porque a grande maioria aqui eu vejo que não faz porra nenhuma. Jucão Então, mesmo é um cara que o aquecimento dele é tomar 3 long neck. Porra. mas o Jucão, eu não sei o que ele fez, mas eu já vi foto do Jucão. Porra, o Jucão ele era obeso, entendeu? E ele emagreceu Não, muito. ele tinha que emagrecer muito para se tornar obeso. Então, e ele emagreceu muito. Então, eu não sei se ele já é um cara que treina, entendeu? Uhum. Porque assim, claro, a alimentação ela ajuda muito no emagrecimento. Aliás, hoje as pesquisas mostram que é o principal fator para emagrecimento. Mas o exercício físico é parte muito grande disso, tem parte muito grande disso. Então, se o Jucão emagreceu tanto, talvez ele seja um cara que ele já é adepto, ele só não fala para ninguém, entendeu? Que a galera tem um pouco de preconceito com esse negócio, entendeu? Você acha que o Jucão faz tipo yoga em casa, pilates, Não, sei lá? a minha sugestão é aquele Zumba, né? Zumba Fitness, né? Eu acho que é esse que é o. Olhando a cara dele, o jeito dele, talvez seja esse o que ele mais gosta, entendeu? Mas aí não sei. Escreve aí no comentário o que você faz, Jucão. Qual exercício que você fez aí para emagrecer desse jeito. Segundo o Birinho é levantamento de copo mesmo. Não, mas esse aí não contribui para emagrecimento, esse é o contrário, né? Ó, o Jucão é surf. Surf, sei. Ele deve ter feito aquele fit dance, é bem a cara dele. Enfim, Ai, a cara. pergunta que você fez eu acabei não respondendo. Tem são duas questões, né? São duas questões que a gente tem aí envolvidas, que é o que você vai fazer pré-sessão e o fortalecimento. O fortalecimento, ele é uma coisa contínua e ele serve não só para a sessão, mas para a vida diária também, né? O pré-sessão, o importante seria fazer um aquecimento, né? E um alongamento, né? Porque é para você preparar a tua fibra muscular para qualquer exercício físico. Isso é bom para qualquer exercício físico que você vai fazer, né? O Mas cara tipo que é mais 3 voltas em volta da pista? Ou tipo dá um dropzinho e faz um carve de Na boa? verdade, esse a gente chama de aquecimento funcional, né? O que você poderia fazer são séries de agachamento, por exemplo, sem o skate. Então, você, por exemplo, antes de colocar a joelheira, você faz ali 3, 4 séries de 15, 20 repetições de agachamento sem peso nenhum, para você ativar a musculatura, mas também você pode fazer ele na pista, só fazendo carving, por exemplo, na ladeira também, só fazendo carving, remando, alguma coisa do gênero, entendeu? Uhum. Que é um alongamento mais específico, um aquecimento já mais específico.
e um alongamento para preparar a musculatura e para também já ativar essa flexibilização da musculatura, né? Então, na verdade, assim, e uma coisa não descarta a outra. O fortalecimento, na minha concepção, deveria ser feito por todo mundo para até melhorar a qualidade de vida, dar mais longevidade no esporte, entendeu? Sim. Principalmente o cara mais velho, se o cara tem uma preparação física, é garantido que esse cara vai se manter no esporte mais tempo, se manter em atividade mais tempo, ainda mais em esporte que é tanto de impacto assim, né? Claro, você vai dar um exemplo para mim, puta, tem o cara que eu conheço que nunca treinou, que nunca treinou e que tem 70 anos e anda de skate. Claro que tem, mas geralmente isso é exceção e não regra, né? É tipo dar o exemplo do Uhum. Silvio Santos, né? O Silvio Santos ficou rico e era camelô, né? Então, quantos camelô que você conhece que ficou rico, entendeu? O Silvio Santos. Quantos camelô tem no mundo, entendeu? Sim. É a mesma coisa, vale para tudo essa regra, entendeu? Não usar a exceção. Então, Sim. a ideia se você quer ter uma melhora uma longevidade maior, principalmente no esporte com tanto impacto que nem o skate, o ideal é que você procure uma academia, um profissional de educação física e escolha alguma coisa que você gosta. Não precisa ser exatamente musculação, entendeu? Não precisa ir lá, puta, eu quero puxar ferro. Não, você escolha alguma coisa que você goste e faça essa atividade para que você possa ter mais longevidade, para você ter menos lesão. E aí a gente pode depois entrar um pouco no aspecto de melhora de performance mesmo, né? Eu mesmo faço um treino, principalmente para membro inferior e região de core, né, que é a região abdominal, visando mesmo melhora de performance, né? Então, eu sei que melhorei muito, comecei a acertar muito mais manobra, errar muito menos quando comecei a fazer atividade física um pouco mais constante, né? Quando comecei a desenvolver uma atividade física voltada para skate, né? Que Uhum. seria o ideal. Mas assim, se você for numa academia, a princípio eu acho que os professores não vão ter grandes dificuldades de montar um treino voltado a isso, né? A princípio, também não sei. Porque eu já trabalhei em muita academia e tem muita gente ruim no mercado. Mas também tem muita gente boa, né? Tem muito professor que estuda, né? Que pega o livro, dá uma lida, vê o que é melhor, entende o aluno e monta uma série para ele. Certo. Acabou? Mas Pode assim, perguntar. tipo, agora a gente vê que tá muito mais comum a gente ver assim o pessoal fazer um alongamento, fazer um aquecimento, tal. Por exemplo, você mesmo disse que a questão que tem muito professor que pode estar preparado ou não, né? Você tem alguma indicação ou você mesmo pode estar dando esse suporte para quem estiver procurando online mesmo, sei lá? Então, na Porque real, que nada ficar à mercê de, tipo, possível cara bom é complicado, porque numa dessa a gente vai lá, paga uma nota e fala, pô, agora eu vou virar o cara, pá, vou melhorar. E na verdade você tá, na verdade, retrocedendo, né? não, na verdade assim, ó, mesmo um treino de musculação, que não é um treino específico para skate, ele vai dar um resultado melhor do que não fazer nada. Entendeu? Vamos deixar isso bem claro, entendeu? Então, mesmo que você não faça um treino específico para skate, seria um treino com força de explosão, com pliometria, com saltos, com velocidade. Existem algumas características que o skatista, principalmente para melhora de rendimento, deve ter, né? Deve desenvolver, que é equilíbrio, agilidade, força, flexibilidade e resistência muscular, né? Além de coordenação e técnica, que isso aí já está meio que implícito na modalidade. Mas mesmo que você não tenha um treino que vá desenvolver exatamente todas essas características, se você for numa academia, na Smart Fit amanhã, começar a fazer um treino básico de musculação, você já vai ter ganho de força muscular, você já vai ter ganho de resistência muscular, você já vai ter ganho aeróbico. Então, por exemplo, em vez de você fazer o carving lá no bowl, vamos supor que você está rodando no bowl e você consegue fazer 3 voltas no bowl, 4 voltas inteiras no bowl.
Só de começar um treinamento de força para membro inferior, um treinamento aeróbico, você já vai conseguir aumentar, por exemplo, o teu carving lá para 4, 5 voltas, entendeu? Então, ele vai dar resultado. O que eu digo de treino específico para quem busca melhora de performance, alguma coisa um pouco mais específica, aí é interessante você procurar alguém especializado. A gente tem lá na federação o curso de formação de monitores, em que a maioria das pessoas que faz lá são educadores físicos, né? E esses caras são caras que vão aliar as duas coisas. Então, ele entende da modalidade e ele entende da técnica. Então, é um cara que vai te ajudar tanto na preparação física, quanto vai te ajudar a desenvolver sua técnica, mandar manobra que você não manda, o tipo de coisa, ou essas coisas do gênero, né? Apesar do nosso curso ser um curso mais para capacitação de monitores no que diz respeito à aula básica, né? Que é a iniciação no skate, mas mesmo assim são pessoas que já andam no skate há bastante tempo e podem ajudar qualquer atleta ou qualquer atleta que seja de fim de semana, né? Vale ressaltar, quando eu falo atleta, é você, sou eu, ou é o Pedro Barros, entendeu? São pessoas desde da ponta de mais alto rendimento até de menor rendimento, entendeu? Até o for fun, que é o nosso caso, entendeu? Sim. Apesar de eu competir também no downhill de vez em quando, né? Mas não sou o cara que compete, que corre circuito e ranking o tempo inteiro e para ir para as cabeças, entendeu? Não é seu foco. Não é meu foco. Na verdade, como eu organizo o campeonato, nem dá para eu ficar competindo nos campeonatos que eu organizo, né? Porque seria meio estranho, né? Porque será, vai que eu ganho, né? Vai que eu ganho, né? Aí vão falar que o juiz roubou pro meu lado. Não, você acha que roubaria pro organizador? Só porque eu tô pagando ele. Nunca vi isso. Tá louco? Mas assim, agora que você falou, até essa questão, eu acho que até sai um pouco do ritmo da conversa, mas essa questão que você falou do curso de capacitação, eu sei que você ajudou, né, a desenvolver esse curso, né? Tem um dedo seu ali. O que você acha dessa questão do, por exemplo, a associação, sei lá o que, dos professores de educação física, eu não sei o que vocês fazem aí. O CREF, Conselho Regional de Educação Física. Esse negócio aí. É esse mesmo. Eu sei que na época, logo quando começou esse papo das Olimpíadas, o CREF já começou a cair em cima de professor, falando que professor de educação física era o mínimo para poder dar uma aula de skate. E eu sei que a confederação entrou nessa contrapartida de fazer o curso de especialização de um skatista para poder dar aula de skate para combater isso. O que você sabe sobre isso? O que você achou sobre isso? Realmente, a educação física é um mínimo para se poder dar aula de skate? Ou ser um skatista é o mínimo para poder dar uma aula de skate? Porra, essa é uma discussão que, olha, é tipo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? Então. A real é que, assim, para que serve um conselho de classe, que nem o CREF, né? Ele é que nem a OAB, entendeu? Ele regulamenta a profissão, para que a profissão para que não seja qualquer um que entre na profissão. Vou dar um exemplo bem básico. Acho que todo mundo deve conhecer a Gabriela Pugliese, que é uma blogueira fitness, né? Que agora, depois que ela se queimou, agora ela virou, sei lá o que ela virou. Mas não deve estar preocupada que é milionária, né? Então tá tranquilo. Mas ela é uma mulher que começou, e ela já teve pelo menos uns 4 ou 5 processos e foi condenada no Conselho de Educação Física, porque ela começou a dar treinamento sem a preparação adequada. Como ela era uma mulher bonita, com um corpo legal e treinou a vida inteira, né? Ela é uma comunicadora nata, ela comunica muito bem, ela fala bem e tal, ela começou a passar alguns tipos de treino, algumas coisas do gênero, entendeu? E aí o conselho de classe, né, que é o nosso conselho profissional, foi lá e entrou com alguns processos, né, na justiça, e ela acabou condenada porque ela não pode fazer isso, ela não fez uma faculdade para entender o fenômeno e dar treino. Então isso é um ponto. O que acontece?
com o skate é a mesma coisa que acontece com qualquer outra modalidade. Um cara que jogou o futebol, ele não é um professor de futebol, entendeu? Uhum. Isso não garante que ele seja um professor de futebol, porque para você dar tanto treino físico, principalmente o treino físico, mas tanto o treino físico como a iniciação esportiva, você precisa ter alguns conhecimentos específicos de pedagogia, de como trabalhar o aluno, principalmente quando é criança, para que você não desmotive ele a acabar e a não treinar mais, a não competir mais, enfim, qualquer coisa do gênero, mas principalmente que você não põe a vida dele em risco, entendeu? Então Uhum. existe uma verdade nisso, né? E aí a gente montou o curso justamente para tentar capacitar. Só que existe um problema grande em relação ao skate. O futebol, quando você faz uma faculdade de educação física, eu tenho aula de futebol, entendeu? Então eu tenho lá uma aula que não é uma aula de futebol de ensinar-me a jogar futebol, mas é uma aula que me ensina a ensinar futebol. Então eu tenho lá exercícios para as faixas etárias, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, esse tipo de coisa, entendeu? Sim. Já quando você faz, já no skates, a única faculdade que eu conheço que tinha uma modalidade, um professor e uma modalidade dessa, era a FMU, que na verdade, que eu não tive isso, porque eu me formei em 2008, né, entrei em 2004, então ainda não existia, a gente tinha uma disciplina que chamava Esportes Alternativos, e aí você tinha um monte de outras coisas lá. Mas, hoje em dia existe esportes de aventura, que chama, né? E aí dentro dessa aí você tem ali uma ou duas aulas da modalidade de skate, mas daí você só conhece a modalidade, a regra, como funciona, o que é, o que não é, entendeu? E olhe lá. E não é uma disciplina obrigatória, entendeu? Ela tem algumas faculdades que tem, outras faculdades que não tem. Então, com esse tipo de carga, fica difícil. A mesma coisa acontece com a luta, entendeu? O cara não, você não tem esse arcabouço teórico para chegar lá e falar que você é um professor, entendeu? Você pode fazer uma preparação física para o cara, por exemplo, mas ensinar alguém, sei lá, a bater um olho, nem vou falar isso, vou falar o mais básico, a remar, a descobrir qual perna é de base, qual não é, esse tipo de coisa, entendeu? Fica muito difícil. Se você não tem, se você não anda de skate, você nunca andou de skate, entendeu? Uhum. E aí existe essa briga, entendeu? Ao mesmo tempo que é necessário que tenha uma capacitação para o skatista, é necessário que o professor também tenha uma capacitação. E aí o que acontece? A gente sempre indica para o skatista que ele faça uma faculdade de educação física, alguma coisa assim, que para ele a formação vai ser mais completa para quando ele for dar aula, entendeu? Mas a gente sabe que não é todo mundo que pode. Então a gente decidiu, a Federação Paulista decidiu montar esse curso, que acho que é o único no mundo do gênero, né? Para que o cara possa ter um pouquinho de arcabouço teórico para poder, claro, são 3 módulos, 3 finais de semana só, é um curso, não é uma faculdade, é o interfone. Não, Não meu é. telefone. Daí quando ele faz isso daí, eu faço isso daqui, ó. Tira a pilha. Pronto, ninguém mexe ligando essa porra. Alguém ainda no mundo tem telefone fixo. Não, é porque se eu tirar ele, sai fica mais caro o meu plano. Aham. Enfim, e a gente decidiu montar isso, só que assim, a gente tá. Aí entra a questão legal da situação. A questão legal da situação é essa. O nosso curso ele forma monitores de skate, porque como ele não tem educação física, ele não pode ser chamado de professor. Então, Uhum. quando a gente fazia, eu vou dar um exemplo prático disso, quando a gente fazia virada esportiva aqui no museu, aqueles eventos que a gente fazia de virada esportiva aqui no museu, né, a gente dava skate escola, ou clínica de skate, qualquer coisa do gênero. A gente tinha que colocar, então eu, como sempre tive o CREF, né, eu coordenava a escolinha, só que eu não ia dar conta de dar aula para 30, 40 moleques, porque a procura é grande, você está dentro de um evento de virada esportiva no parque, entendeu? E ali a gente dava iniciação, né? Ensinar a remar, ensinar a sobreviver, vamos dizer assim. Uhum. E aí eu chamava outros amigos meus skatistas da ladeira, porque eu tinha muito mais segurança
de estar com eles do que de estar com um educador físico, que era um cara que pudesse ter estudado comigo, alguma coisa assim, mas que não manjava nada de skate. Esses Por quê? seus amigos Porque não eram um Klaus, né? o Klaus já participou também, viu? Como que você tem coragem de fazer isso? Você não tem vergonha na cara? Você não honra Ah, o CREF que você tem? o Klaus tem 2 filhos, né? A gente pensa sempre o melhor, né? Fora que um É, cara com 109 anos de idade, porra, ele tem que ter alguma experiência na vida de alguma coisa, não é possível, entendeu? ele faz maravilhas como o Homem-Aranha da Carreta Furacão. Do Carreta Furacão. Enfim, e aí a gente, o que acontecia é que eu me sentia mais segurança. Por quê? Porque o skatista, ele vai saber que, porra, botar um moleque, soltar um moleque lá na ladeira, sem conhecimento nenhum, é morte na certa, entendeu? Mesmo que o moleque esteja de capacete, entendeu? Ele vai saber disso. E aí ele vai, talvez o professor, por não conhecer o risco envolvido, ele não consiga ter esse pensamento. Ele fala, não, pô, o gesto motor eu conheço a teoria, então eu vou lá e solto o moleque e passo a teoria. Só que ele não sabe a dificuldade que é para o moleque superar esse começo de aprender a sobreviver ali na ladeira, de não se matar, Uhum. entendeu? E isso serve para um monte de coisa. Eu dou o exemplo da ladeira porque a ladeira é realmente o pior deles no que diz respeito à aprendizagem, porque o street ele é feito na reta, então a aprendizagem, a técnica é muito mais difícil, mas a aprendizagem não envolve tanto risco. E o bowl, o vertical, o bowl, ele tem uma barreira natural da altura que já, é aquilo ali. O moleque chegou na borda, ele olhou para baixo, ele não vai dropar, a não ser que ele seja um psicopata, entendeu? Sim. Porque ele não vai, porque ele não vai, dá medo só de pôr na borda o skate, né? A gente sabe disso, a gente aprendeu a dropar na borda e a gente sabe o que passou para aprender, entendeu? Então, na hora que você coloca ele, mesmo criança, já é difícil. Tem uma outra criança que é mais doida, né? Mas já tem essa barreira. E aí o moleque acaba começando de baixo. A ladeira, ela engana. Porque ele olha o cara andando, ele fala, bom, é só ficar em cima, né? E só que a hora que o negócio tá 40, 50 por hora, aí a coisa começa a complicar, entendeu? É Porque os daí mais não dá mais. divertidos de assistir. Nem tanto, viu? Que eu já vi uns que olha. Ah, não. Vamos levar em conta aqueles que não morrem. Que não deu Vamos colocar. nada grave. É, esses são divertidos de assistir. Esses dão uma boa videocacetada. Esse era bom até de filmar, de repente. Ó, Enfim, e aí a gente, não, só para encerrar, então, o que que a lei fala? Que você tem que ter um monitor. Então a gente forma o monitor, que é aquele cara que de repente vai, sei lá, vamos supor que a pista X quer botar um professor de skate lá. Ela vai precisar de um cara com CREF? Vai. Ela vai precisar, se o CREF baixar lá, vai ter um responsável com o CREF para poder responder. Agora, o monitor é o cara que efetivamente vai dar a parte técnica, porque tem esse sim. problema, né? E aí a gente tenta, até hoje, com o CREF, a federação tem feito esse papel, né? Tentado com o CREF reconhecer o nosso curso como, como uma obrigatoriedade para o educador físico também tê-lo e conseguir dar aula, ou para que a gente consiga um meio termo aí, Sim. principalmente para as pistas, né, particulares que dão aula, tem tanta escolinha, entendeu? É, tipo, tem que trabalhar junto, tem que somar. Não adianta um querer só pro outro, entendeu? Sim, sim. Ó, agora tem uma aqui, tem a consulta do Jucão aqui. Doutor Jucão, doutor Bruno, o Jucão chegou. Ele, a consulta dele. Ele, ele pesava 14 anos atrás 185 quilos. Hoje está com Tá. 78 quilos. Hoje em dia ele não faz porra nenhuma, só pega onda, anda de skate e anda com cachorro. Resultado: dores constantes na lombar e na cervical. Mas tem dia que é foda. Tem o formigamento que vem da omoplata até a ponta dos dedos. Como faço para fortalecimento e correção? Então, Jucão, não sou médico, já adianto aí, mas eu tenho uma hérnia de disco cervical na C5, C6. E não chama omoplata mais, chama clavícula, mas eu também tenho esse formigamento. E
possivelmente, principalmente por você ter um histórico de obesidade, talvez você tenha algum deslocamento de vértebra ou algum desgaste na região cervical que pode estar causando esse teu formigamento nos dedos aí, essas dores na coluna aí, entendeu? O ideal é ir lá no ortopedista, né, passar uma consulta, e aí o que eu faço principalmente, se você tem dor na coluna, na região lombar, principalmente, fica mais fácil de resolver, que é geralmente fortalecimento de região de core, né, de região abdominal e região lombar. Começa com isometria, não pode fazer exercício de rotação de coluna, mas pode trabalhar essa região, principalmente com isometria, que você para de ter dor mesmo, real para de ter dor, entendeu? Agora, se é na cervical, aí o interessante é você fazer algum fortalecimento de trapézio e tentar entender também da onde vem essa dor, né? Porque se for uma dor causada por hernia de disco, aí você precisa ter algumas adaptações em algumas questões. Por exemplo, como eu tenho a hernia, eu sei que eu dormia de barriga para baixo, por exemplo. E aí deixava o pescoço virado para o lado. E isso sempre me travava na hora que eu acordava. Então o médico falou, olha, isso aí é uma coisa que não tem mais como você fazer. Eu tive que mudar o jeito de dormir, e o que me ajudou muito. E algumas outras coisas, né? Alguns outros exercícios, algumas outras restrições, mas aí precisa ver qual que é o caso exato aí, né? Isometria e alongamento? Não, isometria não é alongamento. Isometria são aqueles exercícios em que você faz força parado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando você segura um pezinho na altura da cabeça durante 5 minutos, por exemplo. Você vai ativar lá o teu deltoide, que é o ombro, e você vai estar fazendo força no deltoide, mas você não vai estar fazendo repetição nele, entendeu? Então você vai estar desenvolvendo força na musculatura, mas não repetição ainda, porque a repetição ela já é um pouco mais lesiva, né? Então se você está começando agora, se você tem algum problema de coluna, o ideal é fazer isometria. Que é aquele negócio para a região lombar, aquela prancha que todo mundo faz, né? Que acho que é normal de você ver, que é o cara apoiado o cotovelo e punho no chão e a ponta do pé. Alongamento é outra coisa, mas alongamento ajuda muito também, principalmente para quem tem dor na coluna, alongamento de cadeia posterior de perna. Até o Cri Duarte aqui, que tem uns parafusos a menos, falou que tem uns parafusos a mais também, e de umas cirurgias que ele fez aí nos membros inferiores e superiores, mas os exercícios físicos ajudaram bastante ele assim nessa questão de dor. Um grande salve aí para todo mundo que entrou aí depois, o pessoal aí Potiguar de skate, o tricampeão aí é do Fujihara, meu, muita gente entrando aqui, Beto Tashiro, Márcio Delmônico. Márcio é meu vizinho aqui, ó. Salve, Márcio. Mora aqui, ó, 3 casas da minha aqui. O Cri falou que aí o Muay Thai ajudou muito ele depois de uma cirurgia de pulmão. Você fez uma cirurgia de pulmão? O Cri fez? Ele fumava crack. Daí ficou assim. Aliás, naquele quiz lá eu ganhei de você, viu? Acertei 19 de 20 perguntas dele, viu? Cara, acertei 18, eu fiquei chateado. Acertei 19 de 20 porque eu conheço. Eu conheço aquela nádega faz tempo. Na parte que falava que ele era virgem, eu falei que era. Né? É virgem. Disso eu sei que não é. Agora, igual, uma dúvida minha. Por exemplo, Alisson de Carvalho aí na área. Por exemplo, eu obviamente tenho pouco fôlego para andar. Então eu não consigo ficar andando continuamente por muito tempo. Tipo, além de parar de fumar, teria alguma outra dica de como eu melhorar a minha performance? Então, na real, é claro que o cigarro prejudica muito e você fuma legal, que eu sei, né? Mas assim, o ideal para o skatista é fazer o trabalho completo, entendeu? Para melhora de performance. Não só o muscular, mas o aeróbico também. E aí, o treino aeróbico pode ser que melhora, inclusive, velocidade,
e condição cardio e resistência de perna, você pode fazer, por exemplo, pedalada, você pode fazer corrida. Aí o ideal é fazer no mínimo 3 vezes por semana, pelo menos acima de 30 minutos, entendeu? Mas já ajuda muito, muito mesmo, né? Então ajuda a tua sessão a ficar mais longa também. Porque às vezes você vai andar, um exemplo, eu fui andar no Grito. Na verdade, nós fomos andar no Grito, não, nós fomos andar no domingo na Skate City. Fui eu, a Brenda, a minha namorada, e o Vitor, um amigo meu, e estávamos só nós três lá. Então você imagina como é que é a sessão. Foi na Skate City do Bom Retiro lá, meu, porra, tem 4 pistas e 3 pessoas, entendeu? Você não para, sabe? E a gente conseguiu andar, assim, num bom nível, porque os 3 praticam atividade física regular, 1h30, 1h40, entendeu? Se você não está preparado fisicamente, você vai andar ali meia hora, 40 minutos, você já vai estar destruído, entendeu? Você já não vai... ou os intervalos vão ficar muito grandes, então você vai ficar muito tempo na pista. Quando eu falo andar, é andar, né? Não é o intervalo, porque os intervalos ficam cumpridos. Você vai dar um drop, dar 2, 3 voltas, vai sair da pista, ficar 40 minutos esperando, entendeu? Para recuperar fôlego para ir, para fazer um segundo drop, entendeu? Primeiro de tudo, obrigado aí pela... O Júlio EPS mandou aqui que ele faz aquela modalidade de longa distância, né? O long pushing. Eu não lembro exatamente o nome correto. É remada. Eu conheço o Júlio. É o tipo skate run. Com mais reta. E, bom, ele faz os percursos de 42 quilômetros, só que ele quer saber alguma dica para evitar lesão nessa modalidade, que é extremamente exaustiva, né? Olha, o Júlio, inclusive, se eu não me engano, ele é doutor em química ou na área da saúde, não sei direito disso, mas o Júlio é um cara muito inteligente, ele é um dos caras que a gente conversou para poder, e tem conversado para poder fazer com que a modalidade de pushing vire algo oficial aí na nossa, dentro da nossa estrutura federativa, né? Enfim, Júlio, essa modalidade é uma modalidade complicada, entendeu? Principalmente, a gente está falando de remar a 42 quilômetros, né? A minha sugestão, e assim, eu dei treino para quem corre 42 quilômetros muito tempo, e a minha sugestão é um treino de 6 vezes por semana, procurar, né, principalmente um educador físico, claro, mas fazer uma preparação principalmente com exercício específico. Eu faria treino de sobrecarga e desequilíbrio na remada. Eu já fiz isso quando eu fazia, inclusive isso antes da gente correr a skate run lá, então um mesinho, 2 meses antes. O que eu fazia? Eu ia na academia, pegava aquele bozu e aí engatava a caneleirinha, aquela caneleira no cabo baixo, né, na academia, e fazia sessões, séries de remada, claro que remada sem o skate, né, sem sair do lugar, para poder trabalhar especificamente isso. Dentro da preparação física existe um princípio do treinamento que chama princípio da especificidade. O que fala esse princípio? Ele fala que a melhor maneira de você treinar uma pessoa para executar um movimento ou para executar um gesto esportivo é fazendo o próprio esporte. É por isso que o jogador de futebol, ele, por exemplo, treina com bola. Então ele vai fazer corrida, ele faz deslocamento com bola. Ele poderia ter o mesmo resultado fazendo deslocamento. Quando eu falo mesmo resultado, eu falo mesmo resultado aeróbico, de adaptação aeróbica e muscular, fazendo só correndo sem a bola? Poderia. Só que a situação de jogo se apresenta com a bola, com a dificuldade técnica. Então você junta aí, você tem que ser mais específico. A minha sugestão seria, principalmente, treino aeróbico intenso da modalidade, que provavelmente você já deve fazer. Eu acompanho você no Instagram, algumas vezes eu vejo você normalmente está fazendo treino aeróbico na modalidade. E o acompanhamento muscular é muito importante, né? Que seria a academia e aí o treino específico com adaptações, né? Desequilíbrio. Existe também um trabalho que a gente chama de trabalho geral, que é para desenvolver multilateralidade, né? Que é um trabalho que a gente que proporciona para o atleta ele ter maior domínio dos movimentos, maior variação de técnica, esse tipo de coisa.
que é importante também desenvolver para quem tem, principalmente para quem compete assim mais nível, porque eu sei que o Júlio também, a ideia dele é competir em mais nível, né, em relação a isso, né? Uhum. Não, legal. Ó, Acho que dando um salve aqui respondeu. pro Rambo também aqui, que não para de falar do Eliseu para variar. E chupa Eliseu, é claro. Pessoal aqui do Old School. Ó, Ô, tamo no Magriça, bate-papo aqui. Magriça tem problema lá, ele falou aqui, ó, tem problema em todas as vértebras, aqui, ó. Eu quero ver quem vai gritar L4, bingo L5, primeiro aí. meu Deus, que é isso, gente? Esses velhos aí tão foda, mano. O Magrista afundou o coraçado, cara. Cê é louco, mano. Essa galera aí tá, mano. Só tá entrando aí é a categoria subóbito. É, na verdade eu tenho um problema também na coluna, mas eu nem lembro qual que é os números. Vocês lembram desses números? Eu não lembro nada. Mas eu fiz academia por um tempo, melhorou, daí eu nunca mais voltei. Eu É. sou um exemplo. Inclusive, eu acho, não existe nenhuma pesquisa disso, e eu gostaria muito de desenvolver. A gente está agora, depois eu vou contar sobre isso um pouco, que a Federação Paulista vai montar a seleção paulista de skate, e aí a gente vai começar a desenvolver pesquisas científicas, preparação física, com esse tipo de coisa em relação a skatistas, né? Mas eu acho que, eu acredito que tem uma tendência de lesão em coluna para quem pratica skate, entendeu? Por conta do impacto. Por isso que eu acho até que, eu acho uma puta loucura esse negócio do no pads style, entendeu? Não porque, eu entendo que, puta, mais risco é mais difícil, é mais risco, dá mais nota, essa parte mais técnica eu entendo. O que eu não consigo entender é o quanto esse cara vai encurtar a carreira de atleta dele por conta desse no pads style, né? Porque todo o impacto vai para articulação de joelho, para articulação de quadril, tornozelo e coluna, entendeu? Então, porra, eu não consigo entender o porquê não usar uma É, joelheira para absorver o impacto, para dissipar o impacto, entendeu? eu acho engraçado que a molecada, tipo, você pega e fala, pô, meu, você vai desgastar demais seu joelho, sua coluna e tal. E a molecada, mas o Pedro Barros, o Murilo Pérez, o Vicaquinho. Falei, irmão, os caras têm educador físico do lado deles o dia inteiro, brother. Os caras têm puta preparo físico, eles não são igual a gente que tá aí na rua andando, tá na pistinha andando. Os caras têm um puta preparo físico. Então, se os caras estão fazendo, tudo bem, estão desgastando? Estão. Mas pode ter certeza que está desgastando bem menos que a gente. Que cair de pé e fazer rolamento não é para qualquer um, não. Não, tá louco, tá louco. O negócio não é uma coisa assim tranquila. E mesmo eles, com toda essa estrutura, eu não faria se eu fosse atleta, entendeu? Eu usaria, porque isso ia me dar mais longevidade no esporte, entendeu? Que é claro, a gente entrou nesse negócio da competição, que a competição passa a valorizar isso, e aí fica complicado, entendeu? Porque daí o atleta também, se usar, possivelmente vai ter que andar, sei lá, o dobro do outro para poder ter a mesma pontuação. Então, a gente sabe que o árbitro, o juiz ali, na hora que ele julga, se o cara fizer uma volta exatamente igual com o pé, com o equipamento e sem o equipamento, ele vai ter uma nota maior sem equipamento. É, E aí, e isso, aí isso até foi uma conversa que eu já tive já com o pessoal da confederação até, que foi, mas essa regra não existe mais. Mas tudo bem, mas os juízes estão condicionados que, na dúvida, o que andou sem equipamento vai ganhar mais nota. não Então, é isso uma não regra, é uma coisa que... entendeu? Não é uma regra, é Aqui, uma ó, orientação. agora a gente tem 11 minutos, então vamos para umas últimas perguntas aqui. Bom. O Alisson de Carvalho perguntou: é verdade que o alongamento não previne problemas musculares e sim o aquecimento é o que vale? Na verdade, o alongamento ele prepara a musculatura, o aquecimento é muito mais eficiente para começo de sessão, né? É bom fazer os dois. Com o alongamento ele acaba preparando a fibra muscular para você poder começar o exercício. Mas, na dúvida, é melhor fazer o aquecimento. E o aquecimento específico, principalmente, é mais importante, né? Então, o aquecimento, como você disse, então o indicado seria, por exemplo, uns agachamentos e tal.
Uns agachamentos, ou se você está na tua modalidade ali, você pode, inclusive, faz os agachamentos primeiro, antes de colocar a joelheira, aí depois você colocou o equipamento, você vai lá, faz algumas voltas, sem mandar manobra, andando mais baixo, até aquecer. O ideal para um aquecimento legal, bem feito, no mínimo uns 15 minutinhos, até você começar a forçar a barra mesmo, mandar milhão, mandar manobra, mandar os aéreos que eu sei que você manda, aqueles 15, 40 Não, monstros eu ia que você falar, manda. pra mim que só anda, pra quem só anda milhão, tipo, eu só mando as manobras pesadas. Esse é meu aquecimento, então, tipo, Suave, né? quem, Você é que nem eu, inimigos do coping, né? é, chego nem perto. Ó, agora até com o Alisson aqui, me veio uma dúvida aqui, porque, por exemplo, o Alisson, ele é um cara muito azarado. Quando ele queria voltar a andar de skate, ele foi lá e foi atropelado e zoou o joelho. E uma das coisas até era a questão do peso, para ele poder estar voltando a andar. Valeu, Alisson. É por isso que eu faço esse tipo de pergunta. Por questão do peso, até para voltar a andar, você acha que isso pode ajudar ele até na perda de peso ou não? Era melhor ele cuidar disso antes para depois? Porque eu tô falando não pelo Alisson, mas porque tipo tem mais gente que pode estar com o mesmo problema e talvez seja legal tipo estar compartilhando isso. Beijo, Alisson. O ideal, na verdade, o ideal é fazer a preparação física antes do esporte acíclico, né? Ah, não, não, calma Que aí. Só dar um parabéns pro Alisson, porra, 26 quilos. Força, animal, irmão. parabéns, parabéns. Mas assim, a perda de peso, ela é muito. Hoje em dia a gente sabe que a perda de peso ela é muito mais baseada em alimentação do que atividade física. A atividade física contribui, mas o essencial mesmo é a alimentação. Então o cara pode começar a se alimentar direito enquanto ele está, por exemplo, se recuperando do atropelamento, se for o caso, entendeu? E o que acontece é que assim, a perda de peso ajuda você na própria execução do movimento, entendeu? Melhora a flexibilidade, melhora a agilidade. Quando você está muito pesado, o teu centro de gravidade muda, então o equilíbrio fica mais difícil também. Então, e assim, claro, a atividade física, qualquer uma atividade física vai ajudar no processo de perda de peso. Então é importante, mas assim, aquilo que eu falei, eu recomendo para todo mundo que treine, entendeu? Independente da condição que tem, que faça pelo menos um treino aeróbico 3 vezes na semana ou uma combinação de aeróbico muscular, entendeu? Para que evite ter lesões, novas lesões, entendeu? Uhum. E até voltando para a parte do aquecimento, a gente falou do aquecimento, mas não ficou claro para mim se os agachamentos e tal era mais voltado para o pessoal que anda em bowl, o ladeiro, ou serve para qualquer um? Por exemplo, o pessoal do long pushing, para eles também serviria como aquecimento ou seria melhor, sei lá, fazer um Ah, Cooper parado, tipo Jesus Cristo aqui no Ipiranga? não serve para qualquer um. O aquecimento, o agachamento, ele é para membro inferior um dos exercícios mais completos que tem, né? Então ele pega muitos grupamentos musculares e aquece a musculatura no geral. Então por isso que eu sugiro o agachamento, né? Porque o aquecimento não precisa ser extremamente específico para uma porção ou um músculo específico. Ele precisa ser mais geral. Por isso que o cara, sei lá, quando ele chega na academia, ele vai treinar, sei lá, ombro, ele aquece geralmente com movimentos circulares, alguma coisa do gênero, para poder ativar o máximo de fibra, porque assim, nunca um exercício ele é isolado, principalmente no skate, você nunca vai ter ali, putz, quando eu fizer no bowl eu vou estar ativando só a fibra da musculatura anterior da coxa, só da posterior, não, você vai ativar a musculatura no geral, principalmente no skate que tem desequilíbrio, entendeu? Então, claro que tem diferença de ativação para cada modalidade, mas para aquecer não tem importância. O agachamento acho que já acho que um dos melhores que teria pro skate no geral, né? Ó, o Cri tá falando aqui que ele usa o agachamento, o polichinelo e o afundo. O que é um afundo? A funda é quando é o avanço também, né? Aquele quando você põe uma perna na frente da outra, deixa os dois joelhos 90 graus mais ou menos e desce, que é como se fosse um agachamento mais específico.
para quem não manja muito entender, sabe? Mas são todos exercícios muito bons, porque eles ativam. E o polichinelo é legal também lembrar, porque o polichinelo ativa também membro superior, entendeu? Que é usado, a gente tem no skate, a gente usa muito musculatura de tronco, né? É diferente de alguns outros exercícios, mas a gente pode parecer que a gente não usa, né? É só perna, não é, mas a gente usa muito abdômen, muito ombro, muito a musculatura paravertebral, a musculatura do redor da coluna também, para realizar os movimentos. Então, você pode ver, quando você vai parar de tal, você joga, quando você sobe e joga o skate para cima, o que projeta você para cima praticamente não é a perna, é o corpo, entendeu? Então você joga, e aí tem um exercício até quando a pessoa está aprendendo, que é aquele exercício de levar a mão junto, levar o braço junto em direção ao corpo, que é o exercício, é o corpo que roda você. Isso acontece em um monte de modalidade, né? No downhill é a mesma coisa. Você vai mandar um slide, é o corpo que controla o slide. A força só faz a alavanca, a perna só faz a força de alavanca. O corpo é que controla, entendeu? Então é importante você ter esse aquecimento completo, né? Bom, a gente tem mais 4 minutos. Em 3 minutos, você teria alguma coisa para acrescentar aí antes que a gente acabar esta live que, bom, ajudou muita coisa aqui já, para mim pelo menos. Eu acho que só falar então, eu vou falar rapidinho sobre a Seleção Paulista de Skate. A gente está com um projeto que acho que é uma coisa legal de falar, é uma novidade até para o canal, né? A gente está com um projeto legal na Seleção Paulista de Skate, que é montar dar para atletas amadores, principalmente, a oportunidade de ter uma estrutura de treinamento. Então a ideia que a gente já fechou uma parceria com o SESI, para ele dar a estrutura das academias dele. A gente está buscando a Smart Fit também, ou outras redes de academias grandes, que nem a Blue Fit, para a gente poder fechar essa parceria e ter uma rede de treinamento à disposição desse atleta. E a gente tem, o legal, a novidade é que a gente tem uma plataforma, um app, que a gente fechou uma parceria, que é um aplicativo que vai fazer uma gestão de carreira, não de carreira, mas gestão física do atleta. Então, o atleta vai ter lá os treinos deles todos à disposição no aplicativo, ele vai poder subir dieta alimentar, esse tipo de coisa, e acompanhar isso na palma da mão. E aí a gente tem os treinadores. Hoje, quem vai trabalhar como treinador, a gente está trabalhando em parceria, é o Fernando lá da Federação Catarinense, e o Marcílio Dias aqui de Santos, né, o Tio Liba lá de Santos, que é os dois são educadores físicos, né, especializados em treinamento, e já dão um treino de skate. E daí eles vão juntar a parte técnica junto também aos atletas, né? Então, e a ideia também é fechar com algumas pistas particulares para que a gente tenha, para que o cara tenha toda a estrutura de treinamento. Então, claro, a gente vai conseguir pagar um salário, apesar de que a gente acabou também de tirar um certificado do governo federal para poder receber Bolsa Atleta, então a gente está pleiteando isso, talvez para o ano que vem a gente consiga, mas a ideia que a gente tem é dar toda a estrutura para o atleta amador, iniciante, e a novidade é não só das modalidades olímpicas, né, a gente está querendo trazer downhill junto também, downhill, freestyle, slalom junto para esse projeto, para ele ter pelo menos a estrutura de atleta, entendeu? O cara poder evoluir e ganhar. Mesmo que a gente não consiga, teoricamente, pagar um salário para o cara ainda, mas dar uma estrutura de parcerias e uma estrutura profissional para esse cara treinar, entendeu? Show de bola. Não, é realmente legal, como eu falei, eu ia perguntar essa coisa, se a seleção, se todas essas vantagens seriam só voltadas para os atletas olímpicos ou para todos os skatistas de alto rendimento, digamos assim, né? Porque aí a gente tem várias categorias. Cara, a gente tem mais 1 minuto e 17. Acho que não vai dar para fazer muita coisa, fazer uns agachamentos aqui. Não dá não, filho. Não dá não. Não vai dar. Ainda mais você. Quanto você fumou hoje? Quantos cigarros você fumou hoje? Sei lá, uns 2 maços. Não, tô zoando. Pelo amor de Deus. Então não vai fazer nem... Bom, mas a gente vai ficando por aqui. Eu vou comer essa querida pilha. Hoje, no dia
municipal do skate, né? Hoje é dia Acho que é. municipal e estadual do skate, né? Sim, não, porque alguns só falam um, então eu sei lá, né? Me confundo. Mas, Bruno, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos que estavam aqui hoje. Obrigado ao consolo do Kid Bengala do Cri Duarte. E a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, começa a seguir aqui no Instagram e estamos tudo junto e misturado. E para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Sanzoni e eu sou skatista. Valeu! Valeu, Sanzoni. Meu nome é Bruno Hupfer e eu sou skatista. É Valeu, nóis. irmão. Tamo junto.